É difícil de acreditar, né? Mas faz só 5 meses que Porto Alegre estava passando por uma coisa muito parecida com o que está rolando agora. Como agora era uma enchente sem precedentes, né? E agora o precedente foi superado, acabou de ser superado. Só que muita coisa nessa história parece que aconteceu assim igualzinho, sabe? Tudo do mesmo jeito. Contestação a respeito da capacidade de preparação do poder público para lidar com a tragédia, rapidez nas respostas, deslocamentos da população de maneira avisada em cima da hora, sabe? Então, a gente fica aqui se questionando, vale a pena voltar no tempo para a gente lembrar aqui de uma treta entre o André Trigueiro, que é um jornalista lá da Globo que cobre meio ambiente, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu tenho certeza que o nosso chavoso da USP, Tiago, que está aí comigo, já viu essa cena, talvez você não, tá? Se não viu, vale o replay e a nova discussão que ela possibilita nesse momento. Cadê André Trigueiro versus Eduardo Leite? Com estiagem. Governador. E agora a gente passa para para um evento recorrente de ciclones a partir de um El Niño, de um super El Niño, que já acometeu o nosso estado em 2 ciclones, pelo menos antes, e agora nesse evento climático adverso. E você quer colocar a culpa em mim porque eu falei sobre os modelos matemáticos que não apontaram a precipitação que estava prevista? Não. Governador, para ficar bem claro, eu cubro esse assunto há 30 anos e a forma como eu exerço o meu ofício não é exclusividade da pergunta que eu fiz ao senhor. Eu cobri Petrópolis, eu cobri a maior tragédia ambiental da história do Brasil, entre mortos e feridos, mais de 1.000 pessoas na região serrana do Rio, em 2011. Estive em Brumadinho. A gente, quando ocorre um evento dessa escala, dessa ordem de grandeza, de tanta dor e sofrimento, é nosso dever fazer perguntas, é o meu ofício. A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões ou senhor desacreditar não fez pergunta. O senhor fez um comentário. Só um pouquinho. Um momento. Eu lhe ouvi. Agora eu preciso dizer. Eu falei de cultura de prevenção que não necessariamente se resolve apertando o botão em 4 anos. É uma forma de tentar encarar um problema que não está, eu diria, dissociado de uma realidade absolutamente conhecida, em que modelos matemáticos ou previsão do tempo não resolvem. Foi a pergunta que eu lhe fiz. Não estou culpando ninguém, eu estou perguntando. Cultura de prevenção do Rio Grande do Sul. André, o senhor mencionou a seca. A sua pergunta não começou, não foi uma pergunta, foi um comentário. O senhor pode buscar aqui. Ainda bem que nós estamos na era que está tudo, né, já disponível digitalmente para qualquer pessoa rever. O senhor começou falando, me surpreende que venha o senhor, como tantos outros governadores e políticos, dizer que se surpreendeu com os modelos matemáticos. E é verdade, eu me surpreendi. Então não era uma pergunta, era um comentário que você estava fazendo. E eu não estou aqui para essa entrevista aqui é para falar sobre o que está acontecendo. Embasado e fundamentado, governador. O senhor não deve se vitimizar. Não deve se vitimizar. Se eu fosse resumir essa treta aí, o que você tem é um governador dizendo não dá para se preparar direito porque não dá para prever a chuva direito, né? E o jornalista diz, é porque não dá para prever mais direito que tem que se preparar o tempo todo, né? E aí você vê o governador naquela situação. Agora, diante dos novos acontecimentos, ele rapidamente trocou a foto de perfil, apareceu ali no colete da Defesa Civil, e aí foi criticado. Eu acho que alguém se referiu a ele como o Zelensky do Guaíba, né? Porque o Zelensky também começou a guerra, colocou uma roupa verde-oliva lá e tal. Mas eu pergunto aqui para o Tiago, né? O que a gente pode fazer diante da repetição incessante desses fatos, né? A gente sabe que vai acontecer de novo, né? Mas a gente não sabe como a gente vai estar preparado. Em 5 meses não mudou nada. Você veja que a gente trouxe anteriormente a história da Comporta lá, que pelo jeito estava sem manutenção. Denúncia do ex-diretor lá da DEMAI, né, cara? A primeira coisa é falar como que Eduardo Leite é cínico, né? É um cinismo absurdo que a gente vê aí nessa entrevista. Ele querendo se fazer de coitado, de que, poxa, eu não podia fazer nada, né? Gente, pelo amor de Deus, sabe? É governador de um estado. Eu me surpreendo quando eu vejo políticos, né, pessoas que estão em cargos do poder executivo, principalmente, falando que não podem fazer nada, que não sei o quê, como se, tipo, sabe, tá lá no poder pra quê? É o que a gente via também, né, do Bolsonaro durante a pandemia. Tá ocupando esse cargo para quê? E
e comandando um PIB, riquezas aí enormes, para quê? O que está sendo feito com esse dinheiro, né? Mas a gente sabe o que está sendo feito com esse dinheiro. Está sendo dado para os grandes empresários, para os banqueiros, para o agronegócio. Então, para essa galera, tem dinheiro sobrando, porque o Estado brasileiro, ele é isso, né? Como a gente fala geralmente, é o Robin Hood ao contrário, ele tira dos pobres para dar para os ricos. Agora, para dar para os pobres, para não dar, né? Para investir na infraestrutura da cidade, aí não tem. E o que a gente está vendo é que agora não está afetando nem somente os pobres mais, né? Já está afetando a classe média, de certa forma está afetando até os ricos. A gente viu a loja lá do Luciano Hang, a loja Havan dele lá completamente submersa. Então a gente está chegando num ponto dessa crise climática que todo mundo está começando a ser afetado. Lógico que as pessoas mais pobres, muito mais, são mais afetadas no momento e depois, as consequências que elas vão sofrer depois, mas isso vai pegar todo mundo, sabe? A gente tem que ter essa noção de urgência do que está acontecendo e do que a gente precisa fazer de agora em diante, né? Porque esse mundo que a gente conhecia, ele simplesmente não está, ou ele não existe mais, ou ele está deixando de existir muito rapidamente, né? Esse mundo que eu digo, por exemplo, é onde a gente tinha 4 estações do ano muito bem definidas, a gente não tem mais isso, sabe? A gente sente um calor absurdo no inverno, muito frio no verão e as outras estações aí completamente instáveis, sabe? Então as coisas estão mudando de um jeito muito rápido, muito grave, algumas coisas até mesmo de forma irreversível. Eu não gosto de ser fatalista, né? Ou seja, acreditar numa fatalidade, que nada pode ser feito, é isso, acabou e já era. Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que o meu papel e o nosso papel de nós todos aqui na internet que somos revolucionários é falar para a população, tem jeito, tem saída, dentro desse sistema não tem saída, mas existe uma outra alternativa, né? Justamente a luta aí pela superação desse sistema em que a gente vive, porque está tudo errado nele, está tudo errado, né? E vai continuar rolando esses problemas, essas tragédias, e é triste falar isso, mas vai ser cada vez pior, sabe? A gente vai ver essas tragédias acontecendo cada vez mais, e de forma cada vez pior, de forma cada vez maior. E a gente tem falado aí na internet nos últimos dias, nas redes sociais, sobre refugiados climáticos, né? Esse termo para se referir a essas pessoas que estão sendo obrigadas a deixar suas casas, seus bairros, suas cidades, e procurar abrigo ou procurar outras cidades para viverem. Essas pessoas são refugiados climáticos. E tem alguns posts que eu estou vendo falando também que é mais fácil a gente se tornar um refugiado climático do que se tornar um bilionário. E eu até diria mais, é mais fácil se tornar um refugiado climático do que um milionário. Sem dúvida. A maioria das pessoas acha, né, inclusive a maioria das pessoas na minha idade, inclusive, acha que vai sim ficar rico, né? Então, quando eu ficar rico, a gente ouve muito o pessoal falando, a juventude falando, quando eu for rico, eu falo, gente, desculpa, mas você não vai ser rico. Não vai, tá ligado? O que está acontecendo no nosso planeta é muito grave, no nosso país é muito grave, a gente corre riscos sérios de, daqui a poucos meses, anos, sei lá, perder nossa casa, perder nossa moradia, estar morando num abrigo, ou sabe Deus aonde, até mesmo perder nossa vida, né? Então, eu falo isso com muita tristeza, muita dor, muito triste a gente ter que falar essas coisas ruins, mas a gente tem que pôr o nosso pé no chão, né? A gente tem agora a Sônia Guajajara, né, a ministra dos Povos Indígenas, fala uma frase que eu gosto bastante, que é a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Eu tenho repetido bastante essa frase, ela tem guiado muito a minha luta política nesse momento da minha vida, e eu espero que guie daqui para frente, que é entender, tá ligado? Não existe revolução em terra arrasada, não existe nada em terra arrasada, não vai existir política, nada que a gente possa fazer se o mundo, tipo, não vou dizer que o mundo vai acabar, né, mas pelo menos a espécie humana pode acabar e não ter um século 22. Isso, infelizmente, é uma possibilidade. A gente tem que ter essa noção de urgência, como eu falei, para tratar essa luta pela terra, pela mãe terra, como a luta central e o que guia todas as nossas outras lutas, tá ligado? Então, a gente tem, muitas pessoas também têm falado sobre racismo ambiental, né, sobre como as populações racializadas, negras, indígenas, são as mais afetadas aí pelas consequências da crise climática. Isso é verdade, mas muitas dessas pessoas que falam sobre racismo ambiental, eu não vejo falando sobre reforma agrária, eu não vejo falando ativamente sobre demarcação de territórios indígenas, sobre combate ferrenho ao agronegócio, sabe? Então a gente tem que ser mais radical nas nossas pautas, não dá para ficar defendendo um remendozinho aqui, um remendozinho ali, uma pequena coisa aqui, uma pequena coisa ali. Isso não vai ser suficiente, minha gente, tá ligado? É a mesma coisa da mídia falando, olha, toma banho com chuveiro desligado, enquanto o agronegócio vai lá e gasta 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne bovina, sabe? Então, é muito desproporcional o que está acontecendo. A gente precisa tomar atitudes muito mais radicais para lidar com essa situação.
E eu, como um socialista, um comunista, né, a gente tem uma figura histórica aí que foi Rosa Luxemburgo, que 100 anos atrás ela dizia que era socialismo ou barbárie. Então, se não se fizesse a Revolução Socialista, a gente viveria a barbárie. E foi dito e feito, né? A barbárie aconteceu tanto na Europa quanto aqui no Brasil, nas Américas, ao longo dessas últimas décadas, de variadas formas, né? Fascismo, nazismo, ditaduras militares, guerras, pandemia, e nesse momento, né, tá se intensificando isso, são pandemias, guerras, desastres climáticos, a barbárie a gente já está vivendo. Agora a gente fala que é ecossocialismo ou extinção, porque também não dá para ser qualquer socialismo, não dá para ser um socialismo que vai manter essa lógica de produção poluente, sem preocupação com a natureza. A natureza tem que ser o central da nossa luta, a gente tem que ter a maior preocupação com ela, tudo que a gente for fazer tem que ser guiado por esse equilíbrio ecológico, e se isso não for feito, é extinção, sabe? A barbárie a gente já vive. O próximo passo, se nada for feito, infelizmente, vai ser a extinção. Obrigado, Tiago, nosso chavoso da USP. Só queria acrescentar, o Tiago mencionou em dado ponto ali, essa intensificação do número de refugiados climáticos, que é uma tendência para as próximas décadas nesse perigoso século XXI. Né? É importante lembrar que isso acontece aos poucos, não é de uma hora para outra. Tem um vídeo muito interessante do Plantão do Meteoro, se não me engano era com a Mila Laranjeira, desculpa, e ela contava para a gente o caso de Tuvalu. Então, é assim que essas coisas acontecem, do jeitinho que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Pega o caso de Porto Alegre, o intervalo entre uma enchente e outra era de décadas, aí de anos, agora de meses. Se a infraestrutura não puder ser reconstruída antes de ser destruída de novo, as pessoas aos poucos vão abandonando a região. E é assim que essas coisas acontecem, né? Então a perspectiva não é das melhores e a gente se vê desafiado a saber agir de maneira mais decente a cada catástrofe. E a próxima vai vir. Com ela uma chance também, né, de agir melhor. Ficamos por aqui. Temos mais informações depois do intervalo. Valeu, Tiago. Até já!